E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, por isso que eu falo que hoje está sendo dia de notícias boas, né? Olha só essa matéria que saiu. Claro que não é aquela matéria que vai atrair muita gente, né? Até porque quando se fala de gentileza e doações, são matérias que não trazem, como é que se fala assim, não dão ibope, tá? São matérias que as pessoas não se interessam. As pessoas infelizmente se interessam hoje por morte, fofoca, né? E falação da vida alheia, tá? Isso aí que dá ibope, né? Infelizmente, por isso que o canal continua pequenininho. Mas vamos à matéria. Estudante japonesa ajuda os sem-tetos com refeições gratuitas e gentileza. Eu falei japonesa por quê? Porque é japonesa. Porque se fosse brasileiro, se fosse estrangeiro, eu falava estrangeiro ou brasileiro, tá? Mas como não é, é japonesa, então nós ressaltamos, né? No caso eu ressalto, estudante japonesa. Ao longo de uma rua comercial que começa na estação Akabane em Tóquio, poucas pessoas podiam ser vistas durante o estado de emergência e muitos pontos de venda haviam apagado as luzes. No entanto, com a veneziana fechada pela metade, uma luz permaneceu por um dos restaurantes. Kana Matsu, de 12 anos, foi vista embalando habilmente as refeições em recipientes entre os adultos um pouco mais das 20 horas no restaurante. A menina da sexta série, que atende pelo apelido de Kanchan, fechou rapidamente as tampas das caixas de comida com elástico e colocou pauzinhos descartáveis, né, no caso os famosos rachis, entre as abas dos elásticos. Os 40 containers rapidamente se encheram de 7 pratos, incluindo carne frita, pimentão verde à moda chinesa, além de omelete, estilo tamagoyaki. Para quem não conhece, eu sugiro que dê uma pesquisada sobre tamagoyaki. Eu gosto de paixão, é muito bom. Tá? Kanachan, no caso assim, o Kanchan, estava trabalhando no Social Community Meguriá, um restaurante de comida natural. A família proprietária do restaurante passou a oferecer apoio para quem passa por dificuldades financeiras após conhecer uma ex-moradora de rua. Usando um subsídio direcionado à empresa que suspenderam as operações durante a nova pandemia de coronavírus, o Meguriá começou a distribuir refeições embaladas, né, almofadas térmicas descartáveis e outros bens para aqueles que têm pouco dinheiro, né, e todas as noites, gratuitamente, desde janeiro deste ano. As refeições embaladas que Kanchan e outros preparam naquele dia foram colocados em frente à loja para que os pobres pudessem pegá-las de graça. Kanchan começou a ajudar no empreendimento na primavera passada, no final de março. Ela leu sobre as atividades do Meguriá em um artigo online e percebeu que a história era sobre um restaurante localizado no caminho para o meu cursinho. Ela havia estudado o significado da vida na escola e se empenhado em proteger cães e gatos. Embora Kanchan não soubesse muito sobre as pessoas pobres, ela viu pessoas forçadas a passar as noites nas ruas próximas. Pouco depois de ler o artigo, Kanchan disse à mãe, que se chama Keiko, de 44 anos, que quero ajudá-los. Keiko incentivou a filha, dizendo: você deve fazer o que gostaria de fazer. O primeiro desafio de Kanchan foi superar como abordar, né, o Meguriá. Kanchan e Keiko decidiram que ela deveria levar roupas velhas guardadas em sua casa com ela para o restaurante antes de tudo. Em sua segunda visita ao Meguriá, Kanchan trouxe sucos de vegetais com ela e reuniu coragem para perguntar aos funcionários se há algo que ela pode fazer para ajudá-los. Olha que bonito. Isso porque é uma menininha, hein? Por isso que eu falo assim, para fazer bondade para os outros, não tem idade. É questão de disposição e incentivo das outras pessoas. Enquanto tem outras pessoas falando assim, nossa, você vai fazer isso? Meu, pra quê? Vai te dar tanto trabalho? Nossa, pra quê? A pessoa nem te conhece. As pessoas colocam um monte de empecilho. Tem outras que não. Falam assim, vá lá, se você acha que deve fazer, vá lá e faça. Né? Então isso eu acho bonito demais. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de matéria aqui pro canal. Mesmo que a cara desse daqui não seja bonita, mas estou trazendo uma matéria
bacana. Enquanto outros locais ressaltam mortes, estelionato, roubos, etc. Aqui não. Não sei se vocês repararam que aqui esse tipo de matéria é muito pouco divulgado. Por quê? Só divulga esse tipo de matéria quando traz uma repercussão muito grande. Caso contrário, aqui não. Sua primeira missão de assistência foi distribuir onigiri em um parque no bairro com os funcionários do restaurante. Kanchan entregou os bolinhos de arroz para aqueles que passam a noite ao ar livre, caso sem teto. Enquanto um dos sem teto disse: "Eu não sou digno da sua bondade." O outro perguntou à menina: "Posso realmente ficar com isso?" Então você vê a humildade das pessoas. Complicado, né? Ao ver moradores de rua aceitando onigiris alegremente, sua impressão de pessoas sem lugar para morar mudou drasticamente. Kanchan já havia se sentido assustada quando via tais indivíduos. É aquela velha história, né? Tudo é questão de experiência. Então a pessoa precisa passar aquela experiência para poder tirar certos preconceitos. Foi no caso dela, ela sentia medo por ver aqueles indivíduos, até porque era uma menina. Mas ao ver a realidade e lidar com eles, a situação muda. Por isso que muitos de nós, infelizmente, temos certos preconceitos. Por isso que, e também, por incrível que pareça, eu não sei se você acredita em Deus, tá? Eu falo assim porque existem muitas ocasiões, muitas circunstâncias na vida da gente que a gente passa por muitas dificuldades. E essas dificuldades nos fazem crescer, porque nos fazem ter experiência. Se isso é uma coisa de Deus ou uma coisa da vida, não dá para dizer. Até porque Deus é algo muito grande que ninguém consegue definir. Da mesma forma a nossa vida e o que nós passamos. Né? Então é muito importante ter as experiências. Então por mais que aconteça alguma experiência desagradável na sua vida, não amaldiçoe, não fale mal, agradeça. Fala assim, porque aquela experiência vai te fazer crescer de alguma forma. Como eu cresci com muitas experiências ruins que eu passei aqui no Japão. Nem por isso eu tenho ódio do Japão, muito pelo contrário, eu amo esse país. Canso de falar nos vídeos, quem é mais velho de canal deve se lembrar que eu sempre falo isso, eu amo o Japão de paixão. Né? Por mais que tenha passado experiências ruins aqui. Porque não foi o Japão que me trouxe as experiências ruins, foram as pessoas que conviveram comigo. São coisas diferentes, temos que saber dividir as coisas. Tá? Então não adianta sair amaldiçoando lugar e etc., sendo que não foi o próprio local. Tá? Até porque eu tinha a opção, entre aspas, de ficar no Brasil. E eu optei de vir para cá. Então o que foi? Minha opção de vir para cá, para o Japão. E nisso o que aconteceu? Eu tinha que assumir todos os riscos que poderia acontecer aqui. Tá certo? Então a responsabilidade não é do Japão. A responsabilidade que acontece com cada um é nossa. Tá? Então só nós temos o poder de mudar nossa situação. Tá? Mas continuando aqui. A devoção de Kanchan trouxe mudanças também naqueles que compareceram ao Meguriá. Um homem na casa dos 60 anos que recebe assistência pública de proteção ao sustento depois que teve que desistir de trabalhar como motorista de táxi devido aos seus ataques de epilepsia. Então você vê que é complicado, né? Você imagina o cara tá dirigindo, daqui a pouco não dá, né? É uma dessas pessoas. Quando Kanchan lhe deu uma refeição embalada, ela sorriu feliz. Esse cara mudou muito, disse Yasunori Hashimoto, de 68 anos, dono do Meguriá. O ex-motorista de táxi costumava olhar para baixo com frequência e parecia evitar se comunicar com os outros, mas agora ele entrega refeições grátis do Meguriá para os outros moradores de rua, que não podem ir buscar por conta própria. Então você vê que olha que bacana, ele recebe ajuda e com aquela ajuda que ele recebe, ele passa a ajudar as outras pessoas também. Então você vê como é que é importante fazer a caridade. Quando Kanchan encontrou outro morador de 60 anos, 60 e poucos anos, tremendo na frente de um banco com a perna machucada,
Ela e sua mãe levaram carê. A gente fala no Japão, eles falam carê, tá? Mas aí no Brasil ou algum outro lugar eles falam, tem a mania de falar curry. Então o famoso curry, que no Japão chama carê. Levou o carê para ele, que pudesse comer a refeição juntos em uma toalha de piquenique estendida diante do banco. Olha que bacana. Então você viu que eles comeram a refeição ali junto com o rapaz, né, sem... O rapaz que eu falo assim, um morador com mais de 60 anos, né, sem preconceito. Por isso que eu falo, pra que preconceito, gente? O homem, né, lento e hesitante, começou a falar sobre sua vida. Segundo seus relatos, ele era carpinteiro e os frutos do mar pescados em sua cidade natal eram muito saborosos. Ouvindo o homem dizer que fez tudo o que pôde, né, Kanchan o presenteou com uma bolsa cheia, né, de escova de dente e ataduras adesivas, no caso assim, os famosos band-aids da vida, né, que ela comprou com seu próprio dinheiro. Eu quero crescer e ser um adulto que ficará perto de pessoas com problemas, disse Kanchan. Ela acrescentou que continuará ajudando o restaurante todos os dias, desde que o restaurante continue a distribuir refeições embaladas. Então você vê que... Eu não sei se você acredita em espírito, acredita nesse tipo de coisa, tá? Eu falo assim porque o canal recebe visualizações de vários tipos de pessoas. Então nem todo mundo acredita em espírito, nem todo mundo acredita em religião, nem todo mundo tem uma religião, tem muitos que são ateus. Então nós temos que ter uma abordagem mais universalista possível. Mas você vê que a criança já tem não vou falar espírito, tá? Até para não pegar essa abordagem, até para ser o mais universalista possível. Mas você vê que ela já tem um instinto bom. Olha que bacana, desde novinha já tem um instinto bom. E vendo o que as pessoas passam, ela quer mais e mais ajudar as pessoas de alguma maneira. Por isso que eu falo assim, que vídeos assim, reportagens assim, me fazem ter um pouco mais de esperança na humanidade. Até porque você vê que relatos assim são em a cada quê? 1 milhão, 1 trilhão, 1 bilhão. Não dá para saber. Tem muitas pessoas boas no mundo, mas tem muita alma cebosa, miserável no mundo também, que só quer fazer o mal, né? Mas você vê que em contrapartida tem pessoas boas. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de matéria, para você ter noção do que acontece aqui no Japão, tá? Que é a realidade de muitas pessoas passando fome, principalmente com esse estado de emergência que estava acontecendo aí. Muita gente caiu na rua da amargura, infelizmente, mas tem pessoas que estão procurando ajudar também. Por isso que se aparecer alguém pedindo ajuda para você, não negue. Se você não quiser ajudar com dinheiro, tente ajudar de alguma outra forma. Se a pessoa falar assim, não, eu só quero dinheiro, então você larga para lá. Porque tem muita coisa que é safadeza também nesse mundo. Tá? Nós temos que ser bons, não temos que ser bonzinhos. O bonzinho é aquele que fala ai para tudo, fala sim para tudo e toma na cara. O bom não. O bom, ele sabe distinguir o que é bom, o que é ruim. Ele sabe quando ajudar e quando não deve ajudar. Um caso muito de um passado não muito recente aqui do Japão foi daquele rapaz que pediu ajuda via Facebook, juntou um monte de gente, uma comoção muito grande, né, para ajudar o rapaz, e daqui a pouco aparece o rapaz com uma garrafa de uísque na mão, num quarto de hotel, falando, dado foi dado, quem não deu foi relaxado. Meio que deu uma esculachada assim, na bondade das pessoas que deram dinheiro para ele. Né? Então realmente nós temos que ter cuidado. Quem quiser ver esse tipo de... essa matéria, nós temos aqui no canal, tá? Desse rapaz que fez isso. Tanto que ele saiu até no canal da Record, eu não lembro o programa. Tá? Eu sei que eu tenho aqui no canal, tá? Essa matéria dele, do rapaz, eu não me recordo o nome dele agora, mas está aqui no canal. E tenho duas matérias, tanto que uma que eu fiz pedindo autorização do Gaijin News, né? Eu agradeço ao Gaijin News também por ter cedido as imagens na época, eles autorizaram o uso das imagens, tá? Que esse rapaz deu uma entrevista para o Gaijin News tentando se justificar, mas ele tentou se justificar e infelizmente ele só piorou a situação dele.
Mas de qualquer maneira, eu tenho aqui no canal também, tá certo? Então você vê tanto que o episódio desse rapaz está na playlist de 2020, tá? Já é do ano passado, mas tem esse daí, né? Que tá acontecendo. Que aconteceu, né? Me desculpe. Mas você vê que tem pessoas boas também que tentam ajudar. Enquanto uns tentam lesar, outros tentam ajudar de alguma maneira. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. E desculpe o engasgo no final aqui, tá certo? Um abraço, até mais.